Muito boa noite, amigos ligados aqui na Web Rádio Fronteira Sonora, o seu portal de cultura, de conhecimento, com o nosso objetivo, nosso grande propósito de fazer uma exaltação da nossa cultura latino-americana. Sim, somos muito americanizados e a gente norte-americanizados e esquecemos da nossa América. E esse portal Fronteira Sonora tem essa intenção de a gente ouvir mais, conhecer mais os nossos vizinhos aqui ao redor, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, enfim. Que a gente conheça mais essa cultura linda e rica e veja o que tem deles em nós e o que tem de nós neles. E para me acompanhar hoje nesse Conversa Dentro para lá de especial, Conversa Dentro muito, muito especial, porque realmente hoje a gente vai conversar com uma referência, né? Para mim, uma grande referência, em fazer cultura, né? Em estar diante de pessoas e levar emoção, levar alegria, levar cultura para elas. É uma pessoa que eu tenho como minha máxima referência aqui das pessoas que eu pude conhecer, tive o prazer de conhecer tanta gente incrível, e ele é minha referência máxima daqueles que eu pude apertar a mão e conhecer. E hoje a gente vai bater um papo com esse cara incrível, mas antes eu quero chamar meu amigo Eric. Opa! E aí, gente? Estamos aqui, eu e o Cássio, já antes de apresentar o nosso convidado, que a gente já desde semana passada já vinha falando e já assim, brilhando os olhinhos para a conversa que a gente vai ter hoje. Então, Ah, pode sim. chamar o nosso convidado. Vamos chamá-lo. Eu vou fazer uma coisa antes de chamar ele, antes de chamá-lo. Eu vou entrar lá, Eric, na nossa querida Rádio Fronteira Sonora, lá para Opa! quem nos vai nos acompanhar pelo Facebook, e já vou compartilhar na minha, claro, né? Óbvio, que eu acho que vai ser bacana a gente ter ali esse público querido conosco lá no Facebook. E também vocês estão nos acompanhando lá pelo YouTube. Sim, lá pelo YouTube, Conversa Adentro, já está rolando o nosso Se papo, então inscreve! vem com a gente, se inscreve no canal. Lá no YouTube também ficar aqui monitorando, olhando tudo, ver o que vocês estão nos perguntando. E agora, sem mais delongas, a gente vai receber essa pessoa incrível que é um animador cultural, um contador de histórias, uma pessoa que fala de conhecimento e fala de propriedade, com propriedade, porque ele segue estudando, ensinando e compartilhando conhecimento, não só nos palcos, mas nas salas. E é uma alegria muito grande estar aqui com ele. Senhoras e senhores, Roger Castro. Boa noite, boa noite. Eu quero agradecer o convite e quero dizer que fico mais faceiro, né, de falarmos para esta pampa latina, porque para me sentir mais participante, né, do Conversa Dentro, eu disse, não, olha, se é para estarmos reunidos com os nossos irmãos, eu vou ficar bem na fronteira, assim, então eu estou aqui em Uruguaiana. Eu Bah! fui na beira do Rio Uruguai ali, acenei para os irmãos argentinos e um pouco mais abaixo temos os nossos irmãos uruguaios, então vou me sentir, e como bom gaúcho que sou, como taura macanudo, tô aqui de camiseta, para a gente mostrar que o frio, enfim, ele não existe quando a gente está com amigos, então eu espero que os meus parceiros de live, aos poucos, né, fiquem mais despojados, só com uma camiseta, porque é quase um desafio a gente para ver o quanto eles vão se envolvendo. Mas gratidão por estar aqui com o Cássio, que é um amigo que eu tenho já um carinho gigantesco. O Eric, eu tive a oportunidade de conhecer na Feira do Livro, né, de vê-lo, né, contando histórias, um Bacana demais. personagem gostoso, envolvendo, né, criançados, adolescentes. Então, o universo da literatura que nos possibilita esse encontro e que Oxalá permita, né, sigamos aí por muitas e muitas décadas. Com certeza, meu amigo, com certeza. E a gente ficou feliz com o teu aceite, porque a gente sabe que tu vens aí de uma jornada bem extensa, rica, óbvio, e maravilhosa, mas uma jornada extensa com o Semeando Histórias. Então, eu não quero começar pelo começo, eu vou começar pelo fim, que ainda está fresco na cabeça. Como é que foi a parte que a gente não viu, né? Aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não prestigiamos, que é um trabalho, um pré-trabalho de escrever esse projeto, de
de ir atrás do recurso, que a gente sabe que não é fácil, são várias minúcias e vários itens que eles pedem. E eu quero saber se teu trabalho por trás das lentes, por trás dos palcos virtuais. Do produtor, né? Muito mais do que do artista. Infelizmente, né, a pandemia, ela além de ceifar a vida daqueles que nos são muito preciosos e que são preciosos a outros, né? Mas toda a vida é de uma riqueza infinita. Além de a gente perceber, né, e sofrer tanto com a partida do outro, nós também vimos a nossa arte ser, assim, praticamente devastada, porque tu não tem uma feira do livro, tu não tem um evento presencial, os eventos virtuais, eles pagam um cachê quando pagam, num outro universo que é muito mais tímido, tá? E ainda a gente fica contente por existirem alguns eventos, porque é um respiro, é quase um oxígeno. Olha, te deram um oxigênio ali para te respirar um pouquinho e persiste, calma, né, que vai passar a pandemia e tu vai continuar fazendo a tua arte. Então, a Lei Aldir Blanc, ela foi e ela segue sendo, porque muitos projetos estão em curso, ela pegou na mão do artista, ou se eu estou aqui, né, vou fazer uma analogia, se eu estou aqui na beira do Rio Uruguai, pensa, ó, tu tá te afogando e te pegaram pela mão e te deram um puxão e disse, vem que tu tem chance, mas respira, porque agora é uma penca de gente, tu vai ter que tentar, né, nesse universo aqui, conseguir aprovar alguma coisa. E os artistas começaram a se organizar, né? Muitos não eram produtores. Eu tenho a sorte de ter trabalhado muitos anos no SESC, e eu né, fui agente de cultura e lazer no SESC de Cruz Alta, e trabalhei muitos anos como propositor, aquele que vai organizar, que vai captar, né, patrocínio, parceiros, vai organizar. E eu sou licenciado em dança, mas na minha licenciatura em dança, eu trabalhei com leis de incentivo à cultura, com projetos de fomento. Então, eu não atuo mais nessa área, mas sempre gostei, eu acho bárbaro. Eu só não sou um produtor porque eu amo estar interagindo com as pessoas. Quer me ver feliz é chegar numa feira do livro e dizer, ó, pega esse microfone sem fio e ainda me avisarem. O grupo de teatro não veio, o escritor faltou, tu vai ter que segurar o pessoal de mas aí eu pareço criança louca de parceiro, assim, eu digo, bueno, agora é comigo, né? Porque cabe geralmente ao animador cultural costurar a programação. Raras são as vezes em que tu é o propositor da atividade mais longa. Mas falando desse produtor, então, vivi um pouco, e como eu tenho a minha empresa, para a gente sobreviver, o artista ele precisa também se organizar, ele precisa saber vender, ou pelo menos tentar vender a sua arte, porque nem sempre o mecenas ou o gestor cultural bate na tua porta querendo te contratar, não, é tu que vai batendo na porta de tanta gente que uma hora ele diz, não, vamos contratar esse cara, porque ele está aqui sempre, e me ganhou no cansaço, eu vou te contratar. Aí ele te contrata e diz, não é tão ruim, vou te chamar de novo. E aí tu consegue, às vezes, criar uma boa parceria, e algumas parcerias são longevas, assim. Eu cito, por exemplo, o caso de Veranópolis, é uma cidade, eu resido na Serra Gaúcha desde 2009, em 2007 eu já tinha feito trabalho para a Feira do Livro, 2008, e de lá para cá eu trabalhei lá todos os anos. Então, eu sou natural de Cruz Alta, eu residi um tempo em Bento Gonçalves, hoje resido em Caxias do Sul, mas se alguém me dissesse, Roger, me diga uma cidade que tu vai ser grato por muitas encarnações, eu vou dizer a Veranópolis, que trocaram de governo, trocaram os gestores, e eu fiquei lá. Se eu tenho hoje 41 anos e há quase 15 anos atrás, eu vi uma criança na feira, um pré-adolescente, hoje ele está carregando o seu filho já levando na feira, então isso é um presente. Mas surgiram os editais, né? Senão eu fico falando. Surgiram os editais e nós começamos a nos inscrever. Me inscrevi lá nos editais municipais, todos os municípios. Quando eu comecei a entender sobre a Lei Aldir Blanc,
nós criamos um grupo, convidei um grupo de teatro, escritores, contadores de histórias, eu disse, vamos tentar oferecer para os municípios. Depois fomos entendendo que os municípios foram dando conta com os seus artistas, né, mas alguns municípios não tinham artistas locais ou não tinham artistas organizados, então a gente tentou propor também. E quando saíram os editais estaduais, nós escrevemos projetos. E o projeto Semeando Histórias, o qual eu fui contemplado na segunda chamada, porque eu fiquei de suplente, eu entreguei ele no último dia. E no último dia, ainda de manhã, eu vi que o meu cadastro de produtor cultural não estava atualizado. Eu disse, meu Deus do céu, fiquei em desespero. Eu trabalhando numa outra cidade, e eu tinha que postar o material. Eu fui buscando, quando eu virei uma madrugada, eu não dormi aquela noite, porque tu precisava colocar um mini currículo de cada um dos participantes, os dados daqueles participantes, e tu precisava ter isso tudo à mão. E eu não queria, primeiro, dizer, Cássio, eu estou te colocando no projeto, porque tu já cria uma expectativa para a pessoa. E num período tão duro como esse que a gente está vivendo, criar uma possível expectativa, para alguns é um alento, mas para outros é uma certeza. Porque eu penso, para mim é uma certeza. Eu digo, olha, te coloquei num projeto, vai dar certo. Então, eu tinha esse medo. Então, eu não saí contando, olha, para um ou outro, eu disse, olha, eu estou te colocando no projeto. Do contrário, eu fui buscando os currículos que eu tinha, os e-mails que eu tinha, e fui alimentando e mandei para o edital. Quando saiu a lista, eu estava dirigindo, e eu estacionei, puxei o carro para acostamento, e vi o nome da empresa, e achei que tinha ganho. Porque eu fiquei com a nota 98,7, a nota no projeto. Eu digo, meu Deus do céu, é uma mega nota, eu estava soltando, assim, fogos. Quando eu vi que eu era suplente, eu fiquei triste, porque eu disse, gente, eu cheguei tão perto, né? Eu disse, se eu tivesse ficado lá atrás, eu digo, tá, não tinha competência, não dava mesmo para chegar. Mas tu chegou tão perto, né? Aí conversei com outros amigos, outras pessoas que estavam envolvidas, disseram, Roger, eles não vão chamar, porque não dá tempo de chamar os suplentes, não vai ter isso. E ok, passou ali, eu digo, é de Deus, vamos seguir trabalhando, mas fiquei feliz de ter ficado bem colocado na região. E no dia, era presente de Papai Noel, né? Uma amiga minha, a Sônia Luz, que participou do projeto, ela disse, Roger, porque ela é vice-presidente do Conselho de Cultura de Santa Cruz do Sul, então ela acabava recebendo essas planilhas mais atualizadas. Ela disse, Roger, tu foste contemplado. Eu digo, não, Sônia, esse é aquele projeto que eu fiquei de suplente, não sou eu. Não, sobrou uma verba, porque muitos municípios não propuseram projetos, e o valor, eles contemplaram suplentes. E eu digo, sério isso? E a minha sogra ia jantar lá em casa, e eu estava preocupado em agradar a sogra, né? Nessa altura, eu digo, tenho que fazer um jantar para a sogra. E eu digo, sério isso? Meu Deus do céu. Não, eu digo, meu Deus, que bênção, tá? Porque aí sim eu pensei, nós vamos trabalhar com 23 municípios no Rio Grande do Sul, que no ano de 2019 tiveram notas não tão potentes pelo IDEB, que é um índice, a gente sempre tem que considerar que é um índice, não é sempre a tradução da verdade, mas é um índice que é considerado, que foram os municípios que ficaram com as menores notas em língua portuguesa no Rio Grande do Sul. E eram 22 municípios, Bento é a cidade que eu tenho a empresa registrada, e por isso propus que Bento fosse contemplada também. E aí fomos, né, e eu fui vendo que cidades eram essas, e eu disse, que maravilha, eu vou conhecer um monte de cidade que eu nem conheço. E aí comecei a disparar, né, para os amigos, eu disse, olha, te coloquei no projeto, tu vai participar, tu topa, que maravilha, meu Deus, estamos juntos. E começamos, né, então, a dar corpo e oficializar. Mas eu só oficializei, só divulguei depois do dia 28 de dezembro, foi quando a Secretaria de Estado da Cultura fez o depósito, e a partir daquele momento, tu podia começar, então, tu tinha, né, começou a correr os dias
de realização do projeto, tanto é que nós, muitos artistas, antes mesmo, né, das lives, enfim, a gente já optou em pagar, porque nós já sabíamos os valores que estavam lá estipulados para cada um, e começamos a dar conta do projeto. Ele encerrou no dia 22 de abril, no seu tempo, as datas elas foram prorrogadas, mas eu optei em não prorrogar, porque a gente já tinha se organizado na pandemia para dar conta, então eu disse, é melhor, né, findar. E hoje à tarde, nós fizemos a live para apresentar os resultados desse projeto. Então, tivemos a participação, né, de muitas pessoas, e aí, de novo, eu estava nervoso que nós não tivéssemos pessoas acompanhando, porque eu disse, agora não é para nenhuma cidade específica, né, todas podem participar, mas cada uma tem a sua demanda. E quando a gente terminou a live... quando a gente subiu, eu aqui na Eleonora, eu disse, Eleonora, meu Deus do céu, olha só quantas pessoas acompanharam. A gente já tinha 523 visualizações, e eu disse, meu Deus, olha só as pessoas, né, acompanharam. E eu disse, e é um projeto, algumas pessoas, erroneamente, né, eu digo, generosas, mas erroneamente, parabéns, Roger, um lindo projeto teu. Não, projeto do Cássio, projeto do Eric, que assistiu uma live, projeto de pessoas de municípios que nem foram contemplados, que estavam ali sempre acompanhando, mandando áudio, do técnico que conseguiu conectar, às vezes as pessoas não conseguiam acessar, ele ligava para as pessoas explicando, olha, assim vai funcionar. Ou eu, com o meu computador, eu achava que era problema da minha internet, que era fraca em casa. Não, era o meu computador que era velho, ele não conseguia gerar, ele não conseguia funcionar com o StreamYard, com o YouTube, travava tudo. Eu disse, aí fui fazer pelo celular, mas daí no celular tu não consegue enxergar todas as janelinhas, e eu já não sou mais um piá, né, se vê pela barba. Eu digo, meu Deus, mas assim, foi muito legal. Peço desculpas pelo tempo que eu vi que eu fiquei falando um pouquinho demais. Pessoal, não deixe acompanhar a live. Quando vocês começarem, avisem, se o Cássio for visualizando, avisem, Cássio, ele está falando muito, aí me cortem, por favor. Capaz. Antes de nós quicar essa bola aí pro Eric, eu quero contemplar a galera que está nos assistindo aqui. Patrick Sampaio é um músico, assim, de verdade, né? Que sabe que eu arranho o violão, mas ele é fantástico, é um maestro, assim. O Patrick tá aqui conosco. A Carolzinha. Aí vai ser uma briga grande, quem é que leva o coração dessa prenda? Os três aqui vão sair na peleia para conquistar esse coração. Acho que eu saio em vantagem, porque, olha, falando em coração, a Nath já é dona de um coração, o Eric sei também que tem o seu, então, Carol, embora eu também tenha o meu amor, mas atuo em outra área, né? Eu posso concorrer ao teu todo para mim. Que maravilha. Carlos Omar Vilela Gomes, eu não sei se tu já teve o prazer, né, de ter esse encontro com ele, que ele também é um gigante da cultura, ele é um poeta e compositor, né, de letras, que fez junto conosco a live para o Miguel Bica, que é um grande nativista, que ele mobilizou tanta gente, Roger, tanta gente, não sabia que esse homem conhecia tanta gente. O Fagundes mandou vídeo, a Shanna Miller mandou vídeo, Luiz Marenco, César Oliveira e Rogério Melo, ele conhece todo mundo para ajudar um irmão que está passando por dificuldades, né, do nativismo, que já é bem idoso, não pode mais atuar nem pela internet, né, estava muito doente, e ele mobilizou uma live para esse cara aí, e a gente foi apoiar, óbvio, né, lá Sim. no maior bom coração. Então, antes de tu falar da família Borges, que já está ali, eu quero falar de Carlos Omar Vilela Gomes, porque eu sou cruzaltense, e eu fui me tornar um apaixonado pela Coxilha Nativista, que é um festival nativista, e é o festival mais longevo sem interrupção, porque a gente tem a Califórnia, da canção nativa, mas ela teve intervalos. A Coxilha Nativista nunca parou, ela sempre aconteceu. E quando eu trabalhei no SESC, o SESC ele ficava responsável pela Coxilha Piá. E, obviamente, eu fiquei responsável, então nós recebíamos as inscrições, fazíamos as triagens, e o Carlos, ele foi jurado de Coxilha Piá, porque ele sempre foi ele já era uma referência
E eu dizia aquele baita homem, assim, de uma doçura, de uma candura, uma inteligência gigantesca. Ele provavelmente não vai lembrar do Roger, porque eu parecia um seco correndo para um lado, para o outro, organizando. Mas se eu tenho paixão pela música nativista, um pouco se deve ao Carlos Omar, não só pelas letras, mas pela generosidade, né, por conhecer figuras do movimento nativista, e este é uma. Ele é uma figura, assim, muito querida no meio, né? E que bom que vocês já se conhecem, que eu gosto tanto dos dois, que bom que vocês já tiveram esse encontro. O velho tá aqui, meu velho tá aqui. Boa noite! Sander, querido, faz 1001 coisas no Sesc, né? O Sander ontem me ligou ontem. Somos fantásticos, meu amigo. Vamos ser prepotentes de achar que somos, né? Não faz mal. Sander é um contador de histórias, é um artista, é um programador. Agora ele me disse que está mais com cinema, porque é o que é possível para ele ir organizando. Mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco não aparecesse ele na tela de um dos filmes, porque ele se presta e ele vai dando conta e vai fazendo as coisas, que, olha, se disserem para ele, olha, não chegou o filme que a gente ia rodar pelo Sesc, ele diz, não, mas peraí que a gente grava, daqui a pouco ele já edita um filme, quando vê, tá lá o Sander com um personagem, é verdade, porque é um artista de mão cheia também. Ele é, e ele tem uma coisa que é lindo, né, meu amigo, quando a gente vê, e que a gente tem também, mas nele, assim, ele exala isso, que é vontade, né? Todos nós temos, mas é a primeira coisa que tu vê nele é isso. Se me pedir uma característica do Sander é essa, ele tem vontade de fazer as coisas, assim, mas uma vontade, ele vai assim, ele não consegue fazer, não, vou fazer isso aqui meio, não, ele se joga de bico. Sim, não, é bem isso. A Carolzinha segue conosco, ela disse que tu já ganhou, no caso, né? Não tem nem o que disputar. Né? E aqui, né, com todo o respeito a mim e ao Eric, né? E a todos os outros que temos aqui na cidade, mas na minha humilde opinião, né? Aqui em Passo Fundo, o maior narrador de histórias que nós temos está aqui conosco também, que é o Gabriel Cavaleiro Toninho, Gabi Pirulito. Que maravilha recebê-lo aqui. Fantástica, assim. Não, ele é um narrador daqueles que... Por que eu digo isso? Porque vocês vão me entender, porque afinal somos contadores. Eu preciso dar 1000 piruletas no palco, eu gosto de me vestir, eu gosto de ter pelo menos um chapéu, de ter meu violão, de enlouquecer. Ele consegue prender a atenção das crianças e dos adolescentes sem nada. Ele chega de calça jeans, camisa e fica 1 hora contando histórias, fica todo mundo de boca fechada ouvindo ele contar. Né, que é algo que eu não consigo fazer ainda. Uma hora mas que ele não, mas nem eu. É fantástico. E a minha irmã tá aqui, querida. Não, eu digo, agora também, vem cá, a família Borges também, ela mantém o programa com audiência. É isso aí. Eu vou dizer, depois eu vou mandar para a mãe, olha, mãe, tu já foste melhor. Depois que eu fiquei conhecendo, acompanhando a família do Cássio, eu disse, olha, eu continuo amando a minha família, mas com ressalvas. Você imagina para mim, eu fico chamando todo mundo, mando o link, vamos lá, aparece aí, tipo assim, os comentários aqui em todo lugar, sempre, a família do Cássio, assim, ó, em peso ali. Então agora palminhas para a família do Cássio, que tá sempre aí acompanhando a gente nas lives. Não só lembra como diz que fizeram um samba. Olha só. Ah, que alegria. Ah, que bom. Ah, demais. Aqui manda um recado. Exato, carinhoso. Pela Imperatriz da Zona Norte. Olha eu lesado. Carlos Omar, veja que a idade ela vai chegando. E é mesmo pela Imperatriz, porque também me envolvi com carnaval durante um bom tempo. E letrista, né? Não podia ser outro para estar conosco. Verdade mesmo, que gostosa memória. E o Carnaval de Cruz Eric, né? Infelizmente, agora não sei quando que a gente não conheço o Carnaval de Cruz Alta. Carnaval de Cruz Alta, os letristas, a harmonia, para te ter uma ideia,
Cruz Alta é uma cidade menor do que Passo Fundo, né? A Chalaça, que é a maior escola de Passo Fundo em questão de grana, de número de pessoas, né? Nesse sentido, ela trouxe a harmonia de Cruz Alta. A harmonia veio de Cruz Alta para fazer o samba enredo do Chalaça, né? Porque os harmonistas de lá são, assim, entendem de samba, assim, demais. Tocam muito violão, cavaco, entendem tudo de samba. Carnaval lá é lindo e é a terra, uma das terras onde morou durante um bom tempo minha bisavó, minha avó, enfim. Diz que as festas lá são lindas, são maravilhosas, a cidade participa, é fantástico. E aí agora vou passar a bola para esse rapaz que, Roger, como é bom a gente fazer projeto com quem a gente gosta, né? O Eric é essa pessoa que eu queria muito fazer alguma coisa com ele há 1000 anos. E agora a gente está no conversa. Vocês são muito velhos, né? Muito velhos, há 1000 anos. Não, um povo assim, tipo. O Eric já está em Passo Fundo, eu acho que é umas 4 décadas já, mais ou menos, né? Com certeza, eu acho que 4 décadas e meia. Assim. 4 décadas e meia, exato. Eu me lembro, eu era criança e eu já ouvia falar de ti já. O Cássio dizia, vem, eu vou contar a história. E eu ia lá, acompanhava, eu disse, meu Deus, olha eles, que legal. Um dia eu quero conseguir acompanhar. E pensa, agora eu estou aqui com vocês, então. Maravilhoso. Roger, que prazer estar aqui junto, falando com você, estar junto aqui com o Cássio também, que hoje a gente está numa live mais do que especial, né? E, Roger, você sempre com esse seu encanto de ser quem você é, dessa sua maneira, tu me encantou super durante a minha experiência de feira aqui, né? E justamente pelo seu modo de ser mesmo e de se importar com a pessoa. Tu, tipo, eu lembro de você com o seu personagem, o Tertuliano, de certa forma, pegando eu para Cristo, né? E eu, de certa forma, também pegando com o meu personagem, entrando naquela brincadeira muito gostosa entre personagens ali, que eu lembro com muito carinho mesmo dessa troca ali, e de saber que você, que é bem múltiplo, né? Que, tipo assim, uma coisa que está sendo bem claro pra gente aqui que está fazendo as lives é que todo artista, ele é múltiplo. Queria te perguntar, isso é meio que uma pré-condição para você ser artista? Ou para você ser artista, você vai se descobrindo e você vai vendo assim, olha, eu preciso realmente ser múltiplo, porque fazendo uma coisa só não dá? Ou o coração vai se abrindo a cada vez que vai conhecendo e vai fazendo? Como é que foi isso aí para você? Eu acho que é aquele que. Deixa eu pensar qual é a melhor resposta, aquela que vai. Mas acaba sendo, né? Hoje dá aquela resposta pro corte depois da entrevista. Mas é que eu acho. É um pouco de tudo isso, né? Um artista hoje, se ele não for um pouco múltiplo, infelizmente, a não ser, enfim, que ele já consiga, que ele conseguiu ocupar um espaço de grande visibilidade, para que ele possa dizer, não, agora eu vou só fazer essa atividade, porque eu já sou reconhecido, ele vai precisar ser múltiplo, né? Eu preciso ser o programador, eu preciso ser o contador de histórias, eu preciso ser o ator, eu preciso saber um pouco de tudo, né? Eu preciso ser peregrino, vivandeiro, né? O nosso grupo é Vivandeiros, porque eu penso, tu vai seguir, tu vai vivendo e vai agregando e vai aprendendo, e vai buscando para ti, né? Vai criando essa fisionomia, esse ser. Mas, ao mesmo tempo, eu brincava com o Tertulino, né? Brincava contigo, porque tu te permitia. Porque acho também que daí é um cuidado, né? A gente precisa ter um cuidado. Tem aquelas pessoas que querem brincar. Tu vê na cara que elas... E se elas não querem, mas ou elas têm muita habilidade, daí tu... Não, eu não posso perder esse jogo, né? Tu é muito cênico, né? Tu é cênico, um baita homem lá de 2 metros, né? Com aquelas calças pega-pinto que a minha mãe dizia, né? Essas calças pega-pinto lá. Com as calças puxadas. Com as calças puxadas, enfim. E pronto para brincar de boa. Porque uma coisa é o que o Cássio disse, né? Ele elogiou outro colega, contador de histórias, que vai chegar lá de calça jeans, camiseta e vai contar histórias durante 1 hora. Mas quantas pessoas que chegam soltando faísca no cabelo, com um figurino gigantesco, adereços 1000, e tu não consegue ficar olhando 1 minuto. Então, o figurino, ele pode, os adereços, eles podem te ajudar muito, mas
existe um ser ali dentro, e se este ser, ele não tiver essa energia, e daí esse amor, não vai funcionar, tá? Ele sozinho ou de forma coletiva não vai dar match, né? Não, as pessoas não vai ter empatia pelo outro. Então, acho sim que tu precisa ser múltiplo, acho que tu precisa ser muito não hábil, mas ir reconhecendo, olha, com esse tu pode interagir, com esse não, a não ser que eu esteja, enfim, num dia não muito abençoado e que digo, ai, a porta dos céus não irá se abrir tão rápida para mim, se eu vejo que alguém foi deselegante, assim, e aí eu penso, olha, daí eu até criei uma brincadeira para que os outros percebessem, e aí não é uma bondade minha também, né? Eu digo, não era o meu dia abençoado, assim. Mas, do contrário, eu vou sempre interagir com quem está de boa, com quem quer, com quem vai fazer um bate-volta, né? Porque tem momentos que tu vai perceber, olha, tu chegou numa animação, a coordenação não te abriu o sorriso, quantos lugares eu já cheguei para ir trabalhar, que as pessoas, tu foi lá, fez uma atividade, e tu tem a tarde de novo, daí elas te avisam, olha, no fim da rua tem um restaurante, tu nunca foi naquela cidade, tu não conhece as pessoas ali. Não seria de uma gentileza tua acompanhar? Tu é um artista que veio para trabalhar na cidade. Mas as pessoas, e a maldade delas? Não, às vezes é falta, elas não sabem que aquilo é importante. Então elas te largam, tu que se vire, porque elas também têm as coisas delas. Elas também têm uma família que às vezes elas têm que ir correndo para casa, arrumar o filho para ir para a escola, enfim, uma infinidade de coisas. Mas tu vai ficar. E quando eu fui lá, já fui algumas vezes para a Feira do Livro de Passo Fundo, mas quando eu fui nessa em específico, né, que eu te conheci, as gurias, a coordenação, a comissão, claro, que o Cássio também já tinha feito um abre-alas, ele já tinha feito apresentado uma carta convite, assim, boa, a Andressa também, enfim, então o Sesc já tinha feito, olha, esse cara é gente amiga, então já me receberam, eu já cheguei achando que eu estava em casa, né? Então o Tertulino já chegou chegando. E aí quando eu fui vendo pessoas tão legais, meu Deus, é dessas feiras do livro que tu quer estar sempre. O ano passado, como foi virtual, aí nós estávamos negociando e era o mesmo período da Feira do Livro, né, de Caxias, e as gurias em Caxias já tinham passado a agenda da feira. Então eu estava pensando se seria possível sair num final de tarde de Caxias, ir a Passo Fundo, fazer alguma coisa presencial e voltar. Por quê? Porque são amigos. Eu criei amigos. Eu vou te ver, tchê, daqui 20, 30, 50 anos, Deus permita 70. Não, 70 acho que eu não chego. Mas, enfim, 60. E eu vou olhar e vou lembrar de um cara amigo que eu conheci na Feira do Livro. O Cássio, essa praga, eu vou ver daqui a muitos anos, vou ver num programa de TV, vou ver em alguma coisa, eu vou estar lá na minha casa lendo os meus livros rabugento, que eu acho que eu vou ser um velho rabugento, e eu vou dizer, meu Deus, o Cássio, eu sabia que ele ia longe, tá lá, olha só, né? Porque são pessoas que me fizeram bem, e o fazer bem ao outro, pagando a minha conta no hotel, não é, é sendo gentil, é sendo amigo, é mostrando os dentes mesmo quando vai aparecer um pivô só. Eu me lembro uma época que eu trabalhava na Universidade de Cruz Alta e eu ajudava na escola de samba, na Imperatriz da Zona Norte. Então, domingo tinha domingueira no missioneiro e a gente ia para lá ajudar. Aí ficava na copa, tinha que fazer dinheiro para a escola de samba. Então, às vezes, tinham pessoas muito, muito humildes mesmo. E eu, na escola, estava lá de camiseta da escola, trabalhando, e na segunda-feira eu ia para a universidade de terno, porque eu trabalhava na reitoria. Então, e aí as gurias estavam limpando a rua, as gurias da Cidusa estavam limpando a rua, e eu via elas, e dançamos bastante ontem, não é mesmo? Se divertimos. E eram pessoas humildes, e que bênção que eu conheci pessoas tão ricas, pessoas tão importantes. Eu sou um pouquinho melhor pelo tanto de pessoas legais que eu conheci, né?
Acho que isso é da nossa arte, acho que esse é um presente, né, que a gente tem. Então, não sei se eu respondo. E é por isso que agora eu vou mutar vocês aqui. Para te fazer um carinho da melhor forma que eu sei. Que eu acho que é através da arte. E eu me lembro quando eu estava muito perdido ainda, muito cabaço mesmo, assim, sabe? No sentido de ser novo na coisa. E procurei apoio em algumas pessoas aqui na cidade que não me deram, né? Fora do Sesc, óbvio. E comentei isso com o Roger. E aí, num dia que ele veio aqui, ele subiu lá na biblioteca, no Cunhar do Quinto Andar, e ficou 2 horas conversando comigo, me dando o caminho mais curto, digamos assim. Com pouco, em 2 horas não dá para falar de tudo que ele já viveu, mas em 2 horas ele me deu o caminho mais curto para algumas coisas, para trabalhar com a maior generosidade do mundo. Me mostrou o que eu devia fazer, né? Se eu queria realmente fazer arte e espalhar minha arte por aí. Então, eu fiz isso para ti. Dona Literata tem um grande coração, está buscando mais um falecido para sua coleção. Pirata 7 histórias, atravessando 7 mares, com histórias inventadas na imaginação, virão verdade. Roger Castro, de um coração tão gigante, por que pensar, se importa com todos a todo instante. Roger Castro, personagens 1000, faz a festa no sul do meu Brasil. Tertulino Brandão, sempre espontâneo e bonachão, com palito na boca, sempre pilchado e com sua boina. Oxente Zé do Cordel, doutor paracetamol veríssimo, para sintomas de ignorância, sempre receita bons livros. Roger Castro, de um coração tão gigante, pensa em todos, se importa com todos a todo instante. Roger Castro, personagens 1000, ele alegra o sul do meu Brasil. Porque me digam, por que eu vou querer ir para o arquivo confidencial? Eu já estou aqui no Conversa Dentro. Me digam, por favor. Por favor. Fala a verdade, Cássio, é tu que vai substituir o Faustão agora com um salário milionário na Globo. Ele é tão milionário que ele escolheu ir para outra emissora ganhando menos e se incomodando menos, penso eu. Gente, Cássio, gratidão mesmo. E a live nem está terminando, né? Não, foi só. Eu fiz agora para aproveitar que estamos com gente aí, entendeu? Sucesso. Isso é porque realmente, isso eu falo para ele sempre, é difícil a gente achar pessoas que queiram realmente nos ajudar de verdade, né? Que tu vê sinceridade ali na menina dos olhos, né? Que a pessoa realmente quer te ajudar, quer te mostrar um caminho. E ele faz isso, e eu sei que eu sou porque ele faz isso com todo mundo, né? Não sou tão facinho assim, facinho assim. Com todo mundo, meu Deus, não é bem assim, não é?
Mas ele é querido por todo mundo, não tem... Deve ter alguém, né, lá no passado, mas por outros motivos, no trabalho, não tem quem não goste do Roger, né? E se alguém um dia chegar a dizer que não gosta dele, desconfia da pessoa porque não deve prestar. Porque ele se dá bem com todo mundo, ele procura, ele faz a parte dele para se dar bem com todo mundo, né? E é isso que eu estava comentando com o Eric antes de tu entrar, que a maioria das pessoas que a gente conhece, né, que tem chega ali onde chegou de conseguir fazer sua arte, trabalhar com o que ama, né? Geralmente não são assim, né? A gente conhece essa gente. E tu tem cada vez que tu fica maior de conquistar mais lugares, de fazer mais coisas, parece que a tua humildade aumenta. Então é um privilégio, meu amigo, ter cruzado contigo aí nesse caminho da vida. Não, Cássio, gratidão. Eu julgo que humildemente eu, quem sabe, tenha me tornado, com o passar dos anos, uma pessoa mais humilde. E por que quem sabe, porque a gente não sabe só aquele lá em cima ou aqueles que estiverem, né? Eu acredito. Mas porque as pessoas vão chegando a ti e é sempre uma escolha nossa levar do outro aquilo que tem de bom e que vai fazer bem na tua vida, ou a dor e a amargura do outro. É uma escolha nossa. E eu não quero, né? Porque senão a live também daqui a pouco vão começar. Bom, quando eles começam a rezar o terço agora, que momento vão invocar os santos? Não é isso. Entrar o carnal daqui a pouco. Não é isso. Mas é porque eu tive muitas pessoas generosas que estiveram ao meu redor. Se eu fui ganhando algum espaço, é porque pessoas foram muito generosas. Quando antes, né, de nós entrarmos com a live, nós estávamos, o que pode e não pode falar. Eu tenho coisas que aconteceram na minha vida que me dilaceraram em alguns instantes. E quando tu, Cássio, diz, não tem quem não gosta, existem muitas pessoas que não gostam. E a gente também tem que aceitar que este é o jogo da vida. E hoje eu tenho tranquilidade. Mas aí tu mesmo disse, eu tento fazer o melhor. E mesmo tentando fazer o melhor, eu tenho equívocos, eu erro. Quantas vezes, mesmo com a melhor boa intenção, tu fere o outro? Quantos anos eu fui entender, por exemplo, que tu não pode, mesmo quem sabe se o Eric abrir um sorriso para brincar, quem sabe ele não quer. E eu às vezes persisti, né? Mas não por maldade. Então tu vai entendendo. Ou quantas vezes, por exemplo, uma coisa boba, tô eu lá contando uma história, trago um toquinho na espoleta, trago ele para participar, e aí eu pergunto, e onde é que tá teu pai, a tua mãe? Aí o Toquinho olha para mim e diz, meu pai tá preso. Tu faz o quê? E é verdade. E aí eu digo, e agora? O que eu fui fazer? Por que eu fui perguntar isso, né? Mas foi intencional? Não foi. Então, a gente vai aprendendo e quanto mais a gente aprende, e é isso que eu rogo aos céus, né? Que a gente vai percebendo, meu Deus, eu não sei nada. Mas se nós formos convivendo, né, de forma humilde, porque, meu Deus, se eu for ser prepotente, gente, que pobreza, né? A gente já vive num mundo que é extremamente rico, e é isso que a gente quer ver, a beleza, mas que tem, né, assim, tem problemas gigantescos, e seríamos ignorantes se não percebêssemos, né, e não tentássemos, com a nossa arte também, melhorar. Mas eu digo, gente, se eu vou ficar me sentindo o cara, oi? Peraí, te coloca no lugar, vamos se organizar, porque se tu te colocar humilde, pelo menos tu vai encontrar outras pessoas, como eu vejo os amigos, que assim também o são, e aí a vida vai ficando mais leve, né? Vai ficando mais gostosa. Então, acho que o mundo é melhor se a gente olhar de forma simples e perceber que a riqueza está nisso, né? E isso, Eric, é para te conhecer o Roger, um bom termômetro. Não vá com ele quando ele vai pela primeira vez na cidade. Não vá, porque as pessoas talvez não conhecem ele ainda, não conhecem o trabalho. É quando ele volta na cidade.
o modo como a prefeitura, as pessoas, as professoras, a própria comunidade lembra e recebe ele, né? É a volta, né? É a volta, é essa volta que é, assim, é algo encantador. E isso faz o evento todo andar bem, por incrível que pareça, não é exagero. Você faz todo o evento andar bem porque tá todo mundo numa mesma sinergia ali que é incrível. O meu pai tá lembrando quando a gente foi lá se encontrar no shopping, lembra de... É que, na verdade, o teu pai está dizendo que eu que brinquei com a Vonice. E quero dizer que isso, eu não quero. Olha, não é uma deselegância, porque ele está dizendo que amamos, Roger. Na verdade, o Tertulino não fui eu, e o Tertulino não brincou. O Tertulino flertou com a Vonice. Isso fique bem claro, porque a Vonice não é mulher de brincadeira, é mulher que merece, enfim, ser flertada. Não merece, ela merece vários flertes. Mas o Tertulino, quando viu aquela prenda toda feliz, e ela estava na feira por quê? Por causa do neto, né? Olha que alegria. Então, se este piá, diria, né, o Tertulino, não for um piá louco de faceiro com esta baita família, que agora tenho a alegria de saber que me amo e já sabia que tem um carinho também gigantesco, é uma maravilha. Eu fico pensando, gente, a gente ter a família junto conosco. Claro, às vezes daqui a pouco o Eric vai dizer, olha, mas a minha família mora lá do outro lado do país, então ela não consegue, né? Tu não vai chegar na feira do livro e quando viu, um deles estão ali, que se tu enxergar, tu não sabe se tu desmaia de susto ou pensando o que foi que aconteceu, né? Vou falar que café é esse que eu tomei. Agora... Mas a minha mãe, por exemplo, foi me assistir muitos anos depois. Eu fazia, né, fazia teatro amador e ela foi me assistir muitos anos depois. Então, por isso, quem sabe, e eu amo a minha família, né, tenho irmãos que moram em Nometoque, hoje os outros meus irmãos moram em Panambi, amo minha família, minha mãe, a Matilde mora em Panambi, mas os meus amigos foram se tornando a minha família. Por isso que eu, por exemplo, eu digo que eu tenho várias mães, né? Eu tenho a Giane, que foi minha diretora de teatro, que eu chamava, né, a mãe gorda, a Mara, em Veranópolis, a Yegle, em Nova Prata, a Sally, em Bento, né? Mães, porque são essas pessoas, e por isso, quem sabe, eu goste tanto, né, de poder voltar para uma feira do livro, porque eu vou fazendo amizade. E eu fico numa tristeza, eu sempre desejo o melhor para cada município, mas às vezes, quando troca algum governo, eles te vinculam, porque como eu me envolvo bastante com a comunidade, às vezes eles pensam que eu tinha um envolvimento com aquele governo, e tinha profissionalmente, né? Mas eu respeito sempre o desejo e sonho com o progresso de cada município, se aquela comunidade achou que era melhor trocar, que assim o seja, mas eu gostaria de seguir na feira para continuar vendo as pessoas, porque eu vou criando um vínculo, vou me tornando amigo do dono do hotel, e claro, às vezes eu sou um pouco enfiado, porque aí eu já vou entrando na cozinha, aí eu já vou achando que eu já sei onde é que, quando chega na feira, eu já sei tal lugar da prefeitura, o que é, porque para mim também são esses outros presentes que estão por trás do palco, né? Quando a gente vai para a cidade, de pensar que a pessoa ela vai voltar lá na feira, olha, eu vim o ano passado, vim aqui para te ver. Gente, isso é melhor, né? É óbvio que a gente eu adoraria entrar, né, na arena do Grêmio e fazer um show lá para milhares de pessoas. Mas hoje, e quando eu era piá, eu queria ganhar o Oscar, né? Eu pensava, eu moro em Cruz Alta, então eu vou fazer artes cênicas em Santa Maria, depois eu vou ir para Globo, e depois eu vou ganhar o Oscar. Essa era a minha escala, né? E aí, mas hoje, quando eu vou numa cidade que tem 2, 3 mil habitantes, e uma criança vem me assistir contando histórias, para mim, eu estou ganhando o Oscar, sabe? Aquilo é tão... Eu nunca vou ganhar o Oscar e não é... não é mais um desejo, né? Se acontecer, foi por uma eventualidade ou um prêmio honorário que algum amigo mandou fazer. Faz uma estatueta aí que nem o Oscar e nós vamos entregar para o Roger.
mas poder chegar um pouquinho no coração das pessoas, tá? Por exemplo, hoje eu estou aqui em Uruguaiana, porque eu vim participar de um projeto lindo que a gente vai começar a acompanhar agora, que é o Margeando Histórias, da Eleonora Medeiros. O Cássio conhece também, acho que tu também conhece, né, Eric? Eu tenho uma história com ela muito engraçada até. E lá no Rio ela... de Janeiro eu conheci. Meu Deus, olha só. E ela aprovou também em um dos editais, né, da Lei Aldir Blanc, o projeto Margeando Histórias, que vai correr todos os municípios que são banhados pelo Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul. E o Tertulino, lindo, é um projeto lindo. E o Tertulino veio contar as histórias do livro Comadre Onça, que são... Então, hoje eu fui para a beira do rio, né, gravar as histórias, um dia lindo, e eu disse, que bênção, que eu conto histórias. E quando eu estava empoleirado lá numa árvore, Tertulino empoleirado numa árvore, contando uma das histórias, ou depois tirando, remangando a bombacha para entrar no rio, para ir numa canoa, para gravar, porque tinha uma canoa quase na beira, eu disse, tenho que gravar uma história lá dentro. Gente, para mim, se eu tivesse esse prêmio, é como o Cássio, né, de um coração gigantesco, apresentando a música. Eu disse, para mim, isso é um arquivo confidencial. Tá? Então, eu digo, para quê? Né? Às vezes, e que Deus permita que isso não aconteça, mas às vezes eu entro na estrada e eu penso, às vezes, se eu morresse agora, eu morreria feliz. Porque eu tenho pessoas, né, que eu amo, eu tenho um trabalho que é reconhecido, que é bem quisto pelas pessoas, eu estou bem com as pessoas que me são preciosas. Então eu digo, gente, né, se eu morresse, eu não ia vir puxar o pé de ninguém, né, eu não ia vir assombrar ninguém, ou eu acho que eu ia ficar um tempo menor no purgatório. Já iam decidir, não, manda para o inferno de uma vez, porque já está decidido, né? Ou, enfim, manda contar histórias lá no céu, fica do lado na porteira com São Pedro, porque as coisas podem acontecer assim. Então, eu digo, é isso, né, que me faz feliz, assim, isso me alimenta, assim, né? Olha aqui o Carlos Omar diz, família se reunindo nesse lindo momento, grande programa, me sinto parte da família, mas tu é, meu amigo, tu é parte da família, tia, mas como que com certeza, com certeza. Não, tia, como que não? E a gente, né, eu já fico abismado, assim, quando tu tá conversando com a gente de personagem, né, porque às vezes não, na maioria das vezes, as grandes festas, elas são muito... são maravilhosas, mas são exaustivas, né? Tu fica ali 12 horas, né? Tu fica manhã, tarde e noite, e, às vezes com o mesmo personagem, ou algum dia tu se desmonta, numa noite tu se desmonta para fazer o cerimonial, mas fazer a paisana, né? Mas é um trabalho, é punk, né? Porque eu penso, é um plantão de um enfermeiro, né, cara? Porque são 12 horas, só que são 4 dias, às vezes 5, às vezes 6, às vezes 3. E tu não. E tem dias e dias, mas a maioria dos dias ele não sai do personagem, ele vai conversar contigo. E ele tá te olhando de baixo para cima, com aquele palito na boca, só que ele tá falando um troço que é sério contigo. Não é mais, não estamos brincando aqui. Mas depois nós vamos almoçar, porque daqui 10 minutos eu só tenho mais esse tchau para dar. Mas é o Tertulino te falando que daqui a pouco nós vamos almoçar. E isso para ti, qual é a importância disso para ti, aí que eu queria chegar, de tu não sair? Tu precisa disso para te chegar lá no palco no 220? Sim, isso é fundamental para mim. Hoje eu compreendo que a contação, porque como eu vim do teatro, eu sempre tentei teatralizar a contação de histórias. O contador de histórias, Roger Castro, vai colocar um colar colorido e vai buscar a potência no livro ou na história da tradição oral. Mas o animador cultural, ele precisa ganhar ainda mais espaço que o contador de histórias, porque ele precisa contar muitas histórias com aquela plateia. Ele precisa receber uma criança, a um grupo da maturidade ativa, terceira idade, e todos eles estarem ali naquela grande festa.
E então esse personagem, os personagens, quando eu fui criando, eles tinham essa função, e surgiram em Bento. A Dona Literata foi a primeira personagem, a coordenação da feira, a Eunice Pigosso, que era a bibliotecária da prefeitura, coordenava a feira, ela disse, Roger, nós gostamos muito de ti, mas tu já veio muitos anos para a feira, e nós precisamos agora de uma nova identidade. Naquela época, a Feira do Livro completava 25 anos, e tinha uma arte linda, uma ruiva, com cabelo lindo, a arte era linda. Ela disse assim, tu acha que tu consegue fazer a Fê 25? Tu tá louca? Não consigo. Primeiro que eu já tinha mais que 25. Eu disse, vai ficar caricato, eu nunca vou conseguir fazer uma mulher bonita. Mas eu disse, mas uma avó eu conseguiria. E aí eu pensei na Dona Literata. E quando a Dona Literata surgiu, era o cabelinho Chanelzinho, uma florzinha no cabelo, porque eu sempre acho que o personagem ele tem que ser caricato. Ele precisa ter uma história tão verdadeira que tu, num momento, tu se deixa levar. E agora eu estou conversando com o Tertulino. Tá? Agora é a Dona Literata. Agora é o Zé do Cordel. E às vezes eu tenho um problema, depois quando eu não estou no palco, as pessoas continuam conversando contigo e elas deram um tamanho crédito que eu já não sei mais se eu estou encenando, e aí eu tenho medo de sair do personagem e a pessoa ficar triste comigo. Então eu sigo, porque eu digo, não, agora eu tenho que seguir, e ela vai conversando, tá, mas tu é da Barra do Quaraí mesmo, Tertulino, por exemplo? Não, ele é, e aí eu sei, pesquisei sobre o município, eu vou conversando, e tu conhece fulano? Sim, daí faz um tempo que eu não vejo, o que aconteceu com ele? E tu vai rendendo, né, a conversa, mas eu acho que é fundamental, porque se o animador, ele vai criar essa relação com a plateia, que ela cruza a plateia, ela cruza o palco, né, tu interage, tu caminha com as pessoas, tu tá conversando com as pessoas, esse personagem tem que ser verdadeiro. E ele não pode ser um personagem de, agora no palco, e aí desceu é o Roger. Não. Se o Tertulino chegou às 8 na feira do... Um puta de um ator, porque o mais difícil do personagem, para mim, quando eu vejo, para te ver que é bom, os gestos mais simples de viver, eles não são você. Porque quando tu tá caminhando pela feira, tu caminha como Tertulino. Ele anda mais arrastado, ele arrasta aquelas alpargatas no chão, ele gosta de botar a mão para trás, às vezes no bolso. Esse herê que baixa, essa construção tua, quanto tempo tu leva, mais ou menos, tipo, para ter... Porque o Tertulino ele é muito... A Literata também, mas eu gosto do Tertulino porque é muito detalhe. É a mão que vai num lugar, é o jeito de andar, o jeito de olhar de baixo para cima. Eu já sei, assim, é uma pessoa, para mim é outra pessoa. Quanto tempo tu leva para chegar nesse produto final assim tão lapidadinho? Eu acho que ele vai agora, há um bom tempo, em virtude até da potência dos personagens, eu não tenho criado tantos personagens, né? Porque senão também eles vão se tornar banais. Mas o personagem, ele precisa também da prática, né? Eu vejo, por exemplo, o Tertulino, ele começou a existir, e eu queria trazer um pouco, né, porque a região de Cruz Alta é uma região em que o gaúcho, ele é mais presente do que na Serra, né? Eu já morava em Bento Gonçalves quando eu criei o Tertulino, e as pessoas disseram, cria um italiano, né, um nono. Eu disse, eu não sei falar o dialeto. As pessoas vão conversar, um veteto vai chegar para conversar com o Tertulino e eu vou ser desmascarado, né? Eu não vou saber. Mas um gaúcho, né? Eu vivi no campo. Eu esperava, né? Eu não vou falar, mas tipo, eu ficava pisando na bosta das vacas, por exemplo, porque eu era criança. As vacas se atolavam no banhado, eu ficava chorando de raiva porque eu não conseguia tirar elas, eu era piá. Eu caía de um cavalo e eu não conseguia montar de volta, e eu tinha que ficar carregando, puxando um cavalo quilômetros às vezes. Então, eu vivi no campo. Então, falar o Tertulino para mim é mais tranquilo. Hoje, quando a Eleonora disse, mas como é que tu vai entrar na água agora ali? Mas eu disse, capaz, olha a minha alegria, morei na beira do rio,
era o Tertulino, mas tem dentro, o Roger leva um pouco daquele personagem. E aí, muito do olhar, que é do animador cultural, né? De perceber como é o trejeito das pessoas, como elas interagem. Então, como é que esse gaúcho vai interagindo? A dona Literata, quando eu entendi que ela tinha que usar salto, porque primeiro ela surgiu com rasteirinha, era uma vovó, né? Mas até ela se tornar uma vovozona, que eu vi que as mulheres adoravam o salto, eu digo, meu Deus do céu, passar isso da manhã até a noite com salto no lombo, que de noite tu não aguentava de dor na lombar, mas e como vai interagir? Tu vai levando um tempo. Isso tudo na vida, né? Vocês começaram há pouco tempo, né, o Conversa Dentro, e claro, vocês já tinham dinâmicas, mas vocês daqui a um tempo vão dizer, meu Deus, agora a gente está levando melhor ainda, porque existe a prática, a gente precisa, o exercício, ele precisa da prática. Por isso, eu hoje faço um doutorado e estudo a contação de histórias, mas a minha prática é fundamental na academia, como a vida acadêmica é fundamental hoje na minha prática, porque é essa troca, esse exercício, é essa vivência, um que vai colaborando com o outro. Então, tem muito do Roger, ator, que foi montando, mas tem do Roger que percebe, que olha, das histórias que ele vai ouvindo e vai trazendo, isso serve para tal personagem, né? Isso vai servir para tal personagem. E é um jogo, é muito gostoso, assim, quando tu vai tirando, aqui tem uma tirada pro personagem, né? Isso é muito bom. É bem esse processo mesmo que eu vejo, assim, tipo assim, quanto mais tu vai fazendo, tu vai vendo, poxa, acho que tal coisa eu vou acrescentar aqui que vai enriquecer um pouco mais, né? Eu falo, quando eu fui criar o Quinzé, e isso eu queria até te perguntar para esses seus personagens, né? O Quinzé, que é o meu personagem que eu fiz para contação de histórias, porque eu fiquei pensando assim, eu acho que Eric, para contar histórias, eu acho que esse cara aqui, eu acho que ele não vai pegar muito ali. Acho que ele precisa de um outro cara para poder vir. E isso é uma coisa que eu ouvi muito você falando também, né? Tipo assim, não sou eu, é o Tertulino que está contando a história, né? Tipo assim, foi o Tertulino que falou. Então, tipo assim, é como se fosse uma outra parte de mim vivendo em mim também, né? E aí, tipo assim, é muito desses detalhezinhos que tu vai pegando de andar, que o Cássio falou, que vai pegando. E eu acho muito engraçado também essa questão, né? Tipo, que às vezes uma criança que a gente conversa, e aí depois a gente sai e a criança continua olhando para você e falando assim, não, que é tal fulano, a criança te encontra na rua, é aquele tal outro fulano, né? Eu queria ver com você, assim, como que você lida com isso, assim, tipo assim, tu tá, isso foi até uma surpresa para mim, tá? Porque eu te conheci como Tertulino. E aí quando tu mandou um áudio, até no Instagram hoje mesmo, falou uma voz grossa, assim, e eu falei, mas quem que é esse aqui? E eu queria ver com você assim, tipo assim, tu muda na hora e faz um pouco da voz, dá uma palhinha ali, alguma coisa, se te conheceu em determinado personagem, aquela pessoa te reconheceu na rua, ou não, aquela hora ali é o Roger? Na rua, assim, sabe? Tipo, fora de evento. Baita pergunta. Não, eu não vou. Se eu encontro a pessoa e ela pede para eu fazer, eu não faço. Assim, eu não consigo. Como é um personagem e como ele. Um exemplo hoje. Nós tínhamos a live de encerramento do Semeando Histórias, e como a gente estava gravando o material para um Margeando Histórias, a Eleonora disse assim: vamos ao Museu do Rio Uruguai com o Tertulino para fazer umas imagens lá. E eu, infelizmente, me esqueci de levar o óculos do Tertulino. Nós fizemos as imagens e depois eu disse para a Eleonora, Eleonora, nós não vamos usar nenhuma foto, nenhum vídeo com o Tertulino. Não é o Tertulino. Falta o óculos. Não é do personagem, sabe? Claro, eu poderia ter brincado, olha, eu me esqueci, mas não tem verdade. Então, eu dificilmente, eu não vou fazer. Um áudio eu até posso mandar, porque aí eu respiro, né, e mando. Porque, por exemplo, o Tertulino, eu coloco o óculos e o palito nos dentes, é o Tertulino. A dona Literata, enquanto ela não coloca o óculos dela, porque eu digo, como é que ela usa um óculos tão pequenininho? Não é a dona Literata. Tá? O Zé do Cordel ajeitou o chapéu, sabe? Cada personagem tem seu elemento. Pronto, agora é ele. E então eles vão ganhando, né? Vão se misturando. E é bárbaro ver, por exemplo, eu essa semana
mostrei para uma criança uns vídeos, né, no canal no YouTube. Aí eu disse, olha, eu conto histórias, né? Daí mostrei uns vídeos eu contando, e eu digo, deixa eu te mostrar o meu vô, o Tertulino. Aí mostrei o Tertulino contando histórias, daí daqui a pouco chegou a irmãzinha dela. E ela disse assim, esse aqui é o vô dele. Gente, olha que amor, sabe? Eu queria dar uns estrucão, assim, uns abraços naquelas toquinhas. Sabe, querida? E muitas crianças, e quando tu volta, como o Cássio disse, tu volta, eu acabo voltando muitas vezes, eles sabem, por exemplo, que tu é o personagem, e alguns, né, vêm ali, alguns mais espoleta, eles vêm, participam, depois eles vêm baixinho. Eu sei que é tu, Roger, eu sei que é tu. E eu digo, gente, né, como que tu não vai amar, né, essa criançada? Eu costumava dizer até que não era eu, que era o meu amigo e que ele foi para outro lugar, entendeu? Tipo assim, não sou eu. Não, mas é bem isso. Nós estávamos falando antes de referências, né? Essa é uma grande referência para mim, que é uma professora muito querida do tempo do magistério. A Silvia é assim uma pessoa e uma professora assim maravilhosa, aquelas que amam o que faz mesmo. Então, que bom te ver aqui, que bom, feliz demais te ver aqui acompanhando a gente. E nessas loucuras de viagem, de jornadas, de conhecer tanta gente, tantos lugares, né? Eu vejo que tu vai semeando realmente muitas amizades, né? Muitas pessoas queridas que quando tu volta, tu é recebido melhor ainda do que foi recebido a primeira vez. Agora eu quero que tu conte uma história ruim. Eu quero um perrengue, não precisa expor a cidade, não precisa expor as pessoas. Eu quero dizer, fui lá, pode ser no começo da carreira, mas foi terrível. Eu quero uma história ruim agora. Tá, então eu vou contar uma história, porque elas marcam, né? A gente não esquece. Eu ainda residia em Cruz Alta e nós criamos o Vivandeiros da Alegria no ano de 2005. Nós criamos o grupo. Então, né, já temos uma boa trajetória, mas éramos um grupo, na verdade, eram muitos recreacionistas que se aventuravam a contar histórias, mas tinha muito na minha responsabilidade o contador, o perfil literário, os outros eram uma ação muito mais lúdica. E nós fomos para uma feira do livro no litoral, nós iríamos fazer animação, fomos com 4 colegas, fomos fazer animação, e era a nossa responsabilidade também fazer a abertura da feira. Mas eles queriam, quando a gente chegou lá e entendeu o que eles queriam, porque eu não tinha entendido o que eles queriam, eles queriam alguma coisa estilo Toll, estilo Cirque du Soleil, assim. E eu digo, meu Deus do céu, primeiro nós não tínhamos figurino, não tínhamos caracterização. Aí fomos para as lojas comprar fita, purpurina, eu queria fazer não sabia o que fazer, pegamos uma música para fazer uma abertura, fizemos a abertura da feira, seguiu, daí tinha a fala com o patrono da feira, nós daí lá no fundo já tínhamos tirado a caracterização, íamos jantar depois, e os guris, na expectativa de encontrar um amor, enfim, uma namorada, alguma coisa, já estavam, e não só isso, mas estavam conversando com as gurias lá no fundo. Nós lá no fundo, daqui a pouco, a coordenadora da feira, ela falou alguma coisa lá na frente, e eu endeusei a mulher, mas não nessa, ao contrário disso. E meu Deus, assim, porque, claro, a mulher tinha sido muito dura conosco, não tinha sido muito gentil, enfim. E aí eu falei tudo que devia, não devia, assim, eu disse, meu Deus do céu. Uma guria do lado disse assim, ela é a minha mãe. Nossa! Eu disse, meu Deus. Eu disse, meu Deus do céu, nunca mais eu vou voltar nessa feira do livro. Nunca mais voltei. Nunca mais.
Caramba! Gente, eu parecia, não é um termo chula, o Tertulino diria isso, mas eu parecia que nem cadela, assim, na feira do livro, tentando, sabe? Eu acho que eu tentei puxar o saco mesmo, eu acho que sim, depois todos, mas não adiantou, né, gente? Eu já tinha feito a desgraça, eu disse, meu, boca fechada, por que que tu vai falar? Mas é porque era um desabafo, assim, então, essa é uma, tem outras várias, mas acho que essa já tá boa, assim. Mas eu acho que isso é ótimo, gente. A Carolzinha volta aqui, sou imensamente grato, Feira do Livro de Passo Fundo, 2019, por conhecer esse querido Ah, puritano sempre. puritanos. Felipe, Renata, um beijo também para vocês. É tudo, acho que é o contrário disso, né, gente? Mas tudo bem. Vamos. Eu sempre digo que história não se conta, se vive, desaprô, né? Olha, Não, não, Silvia, se deixa o eu voltar Cássio já aqui. te ama, também já tem um carinho gigantesco por ti. Ah, ela é maravilhosa, tia. E eu quero voltar aqui e dizer, é ironia, né, esse nome de vocês, né? É Não, ironia. não, é porque para cada uma destas letras nós temos outras que nos constituem. Claro que Ah, precisaríamos de uma outra live, vai uma explicar, outra conversa dentro, enfim. vai explicar tudo, não, tá certo, tá ótimo, tá ótimo. A gente tá com muita saudade, né, de ver os amigos se visitar, enfim, a gente não vê a hora de estar perto aí novamente. E a Carol, a gente sempre, cara, sempre que a gente vai falar de algum projeto, de alguma coisa, a gente tá fazendo um agora com o atual presidente do Carnaval aqui de Passo Fundo, da Liga das Escolas, e daí a gente já falou em ti, que eu não sabia que tu tinha feito de carnaval, não tinha nada que ver. Sempre que a gente vai se reunir para ou se falar por chamado para falar de projeto cultural, a gente sempre acaba, não tem como não falar em ti. E isso acaba se tornando, tu acaba se tornando, isso não é, como é que eu vou te dizer, não é egocentrismo nenhum, é uma questão de fato, tu acaba se tornando referência, né? Tanto para quem já está quanto para quem está começando. Teve algum momento que tu sentiu esse peso? Digamos assim, tipo, eu cheguei num momento agora que eu sei que eu sou referência para mais pessoas. E se isso fez tu cuidar ainda mais do que tu fazia ou não modificou nada? Eu acho que a partir do momento em que mas isso já há um bom tempo atrás, né? Quando eu criei o grupo Vivandeiros da Alegria, eu disse, agora nós temos um grupo e eu sou diretor de um grupo. Então, e nós precisamos imprimir uma imagem. Ele é um grupo de animadores com várias leituras artísticas, né? Com várias habilidades que estão a serviço da literatura, né? Do entretenimento literário. Mas aí eu pensei, não, eu preciso de uma cena maior. Mas, ao mesmo tempo, o grupo me ensinou muito. Porque eu não tinha maturidade para ser um diretor, para interagir com tantas pessoas. Às vezes, a forma que se cobrava não era a mais doce. Então, por isso que eu disse que a idade foi me fazendo bem e o convívio com as pessoas foram me ensinando. Às vezes a gente é duro com o outro, sem perceber, sem ter direito de ser. A gente não pode esperar que o outro seja o que tu é, ou pior, seja aquilo que tu nem consegue ser. Porque às vezes a gente quer que o outro faça alguma coisa, dê conta de uma coisa. Aí tu para, mas espera aí, nem eu consigo fazer isso. Então, por quê? Isso me fez aprender, por exemplo, que eu só posso pedir do outro aquilo que pelo menos eu saiba fazer. Então, no grupo, eu nunca vou pedir para alguém fazer pirofagia bem feito, porque eu tenho medo, eu não sei fazer. Se eu ia lá, então, eu aprendi a fazer perna de pau. Então, vem cá. Então, olha, tu pode fazer aqui, por quê? Porque eu aprendi a fazer, então eu posso tentar ensinar, e depois que eu fiz e compartilhei, eu posso me dar o direito de dizer, olha, se eu te apresentei já a dinâmica, tu pode realizar dessa forma. Olha, a contação de histórias pode funcionar assim. Mas isso também é a minha ótica, né? E que maravilha! Que existem outras tantas, né? A gente é uma forma de ver. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando,
a gente nunca está ainda, tu nunca é de todo uma referência, porque tu pode ser para um, mas pode não ser para outro. Nós temos agora os editais, né? Quantos editais saíram? Tem muitos editais que tu não é contemplado. Eu teve um edital em que a trajetória é a reconhecida e a minha nota é a nota mais baixa na minha região. É a minha mais nota. Eu digo, bueno. Então, 2 ou 3 pessoas olharam e disseram, não, a tua trajetória ainda não merece tanta evidência. Tá? Ou se tu lá, desde que tu era piá fazendo teatro amador, isso tem 41 agora, e tu já começou cedo, ainda não é tanto, mas é um olhar das pessoas. Às vezes tu vai ficar triste, às vezes tu vai ficar feliz quando o elogio ele é um pouco maior, e daí a gente tem que entender, se a situação ela era triste, ela não pode, então agora eu não vou mais fazer isso, então eu vou abandonar, tá? Ou quando te elogiam demais, de entender também que isso pode até te acarinhar. Mas eu aprendi muito mais não com os elogios. Os elogios me fizeram bem, me disseram, olha, que bom que tu está seguindo um caminho legal, que bom que tu age corretamente. Mas sempre quando eu ministro uma oficina, ou quando eu termino um evento que eu peço para dar um feedback, me digam o que estava de errado, porque tu não acerta sempre, mas tu tem que querer acertar sempre, né? Tem que tentar buscar para ir melhorando e se qualificando, ou se reinventando, ou quando tu começa a ver outros colegas e que vão se inventando e tu diz, poxa, olha, eu não sei fazer isso, não, mas então eu preciso, quem sabe, tentar fazer isso, né? Ou seguir por esse caminho. Acho que é um jogo sempre. Um jogo gostoso, né? Eu queria ouvir de você, já continuando o gancho desse mesmo assunto. Eu vi o Cássio numa live recente, né, que ele foi perguntado: tu já pensou em desistir? E o Cássio falou, mas todo dia ou toda semana? Foi uma coisa assim, né, Cássio? Toda semana. Vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, mas sempre mantendo o gás e sempre indo adiante, né? E para você, como é que é isso, Roger? Já te passou na cabeça de algum momento de falar assim, será que é isso mesmo? Ou não, nunca aconteceu? Como é que é isso para Não, ti? já aconteceram, assim, eu já tive situações em que o meu direito, né, de ser artista foi ceifado, assim, e aí as pessoas, não, então eu vou fazer outra coisa, ou não vou poder. Eu digo, não, gente, eu amo tanto isso, tá? Eu não posso deixar de fazer isso, isso é o que me alimenta, né? É o meu Deus. Aí, ao mesmo tempo, enquanto de repente muitos não, então não, aí tem alguém que diz, não, Roger, mas então é agora que tu vai vir aqui trabalhar comigo. Então é agora, disseram isso de ti? Então tu vai vir para cá, tu vai trabalhar conosco, né? E aí tu diz, não, peraí, é isso que eu faço. E ao mesmo tempo, como a gente conversou lá no início, né? Tu vai batendo na porta, pedindo tantas vezes que uma hora a pessoa diz, não, então chama esse cara. A gente não pode desistir. A gente tem que ter noção, às vezes, que, obviamente, a gente não vai ter o retorno que esperava ou que a gente sonhou, né? Entre o sonho e a realidade tem uma ponte que é bem grande, assim, né? É uma ponte, é quase uma ponte chinesa, né? Porque são dessas que são grandes, né, obras da engenharia, assim, né? Mais do que uma Rio-Niterói, assim, então, são pontes. Mas a gente tem que cruzar essa ponte. Se vai ser a nado, se vai ser com um monte de boia devagarinho, se vai ser escondido no porão de um navio, como vai ser? Não sei, mas a gente tem que cruzar. O que eu não posso é chegar na beira do rio e dizer, o rio está gelado. Eu não vou tentar. Então eu vou voltar. Caminhei, cheguei até aqui. Mas está muito gelado, eu vou voltar. Não, não, que dá um jeito, acha uma boia que tu vai em cima e vai só, e pega 2 reminhos e vai dar um jeito, se tu não pode, né, passar na água gelada, acha uma malha, que tu não sente o frio, inventa, porque senão a gente vai dizer, ok, caminhei tanto, então agora eu vou desistir. Não, tem que persistir. Eu acho que nós não podemos ser ignorantes, e claro, às vezes a gente vai tentar. O Cássio toca violão. Eu já cansei de vezes que eu tentei fazer, fiz aula, tenho violão, tentei.
calma, Roger, não dá. Ou, por exemplo, a Paloma, que toca gaita, né, no Vivandeiros. A Paloma disse assim, Roger, fica do meu lado e só mexe a boca. Isso é uma gentileza dela, porque ela entende que eu saio fora do ritmo, eu aumento o tom, né? Então, entende a gente tem que entender as habilidades. Algumas tu consegue, né? Tu consegue lapidar, mas outras não. Então, assim, a gente tem que entender aquilo que a gente pode, mas se a gente gosta, vai desistir por quê? Não, persiste. Óbvio, né? Quando vem uma pandemia dessas, e, por exemplo, se tu fazia 30 apresentações, pensa, quando a pandemia, lá em março do ano passado, surgiu, eu tinha 2 dias livres no mês de outubro. Então, eu estava lá no início de março, com todo o meu mês de outubro cheio. E do nada, eu fiz depois, naquele mês, o ano passado, em outubro, 4, 5 lives, fiz uma apresentação em drive, naquele estacionamento cheio, fiz um cortejo literário. Então, gente, para quem ganhava 10 e passou a ganhar 0,5, mas tu pensa, não, então já que eu sou bom falante, eu vou, de repente, vou ser vendedor, vou pegar e vou ser representante, vou tentar alguma coisa. Daí eu digo, não, mas eu sou cara de pau, eu sou artista, né? Eu vou tentando, guardo, diminuo alguma coisa ali, corto um outro gasto lá, se reorganiza, e a gente vai se reinventando. Então, Foi muito mesmo que a sofrido. gente... não desistir jamais. Esse corte foi muito sofrido nessa, porque é algo que independe de qualquer ser humano, né? De qualquer. Foi algo que a natureza nos brindou aí. E isso prejudicou muitos artistas, né? Enfim. Mas antes de chegar nesse assunto, eu queria falar de um bem importante. Eu não gosto de bater nessa tecla, não contigo, com nenhum convidado que faça parte de algum grupo específico, de alguma minoria. Tanto que a gente está aqui 1h22 e não falamos disso ainda. Mas eu acho importante falar, nem que seja um pouquinho. Porque você é um artista, vive da tua arte, você é um empresário, você é um produtor, está terminando o teu doutorado. E isso, apesar de eu saber que tu é muito reservado a tua vida pessoal e que tu apenas a compartilha com realmente quem são teus amigos, né? Com a gente, quando a gente senta numa mesa do bar para tomar uma cerveja, mas tu sente que tu é para muita gente do grupo LGBT, tu é uma referência muito forte de ser bem sucedido, de ser artista, de ser bem recebido pelas pessoas, de ser querido por tantas pessoas num país que tanto mata, que tanto agride, que tanto rejeita os LGBTs. Tu ser uma pessoa tão querida num dos estados mais homofóbicos e machistas do Brasil. Tu sente esse peso de que muita gente se vê em ti ali, se espelha em ti? Eu não sei, Cássio, se tem esse espelho em virtude, né, de ser gay assumido, de ser isso tranquilo hoje para mim, ou se a admiração está mais no artista e que se compreende que é um artista gay, que se coloca, e como tu dissesse, hoje eu posso estar, né, numa roda de amigos, e eu vou estar com quem eu amo junto comigo, e eu não vou ter problema, mas eu também levei um bom tempo para me sentir seguro de, num dia dos namorados, postar uma foto, né, com o meu namorado, de ter muito medo, porque às vezes tu vai trabalhar numa prefeitura pequena, e que as pessoas às vezes têm uma outra leitura do ser humano, da beleza que a gente tem no universo, e elas acabam, né, sendo preconceituosas, elas não te contratam, né, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu fiz a Dona Literata, vamos pensar, as pessoas, e eu mesmo na época tinha esse preconceito, era um preconceito meu, eu disse, eu fiz a Literata,
eu já tinha uma personagem feminina que eu queria fazer, mas eu disse, não, agora eu vou fazer um personagem masculino para que as pessoas não digam, o Roger é gay e agora ele quer ficar se travestindo. E isso nunca aconteceu. Eu fiz um projeto para o SESI em Caxias do Sul, nós fomos em mais de 60 canteiros de obra, e os trabalhadores vinham ali e diziam, essa vovozona, e aí vamos dançar uma junto, enfim, de uma alegria, e sempre foram muito queridos, sabe? A dona, num bailinho, claro, é que no bailinho da terceira idade, era certo que a dona literata, com os encantos dela, o veiaredo ia amar aquela véia, mas em qualquer lugar. Então, as pessoas, elas conseguem olhar e dizer, sim, ele é gay. Mas isso tem uma situação, eu trago, né, um exemplo. Eu em Cruz Alta, não por causa, porque é Cruz Alta, eu sempre digo para os meus amigos, qualquer lugar, o preconceito, né, as pessoas sempre dizem da sua cidade, né? Se eu moro em Passo Fundo, eu vou dizer, porque o pessoal aqui em Passo Fundo é preconceituoso. Não, é do ser humano. Tu vai estar em qualquer lugar do mundo. Alguns, a vida daquelas pessoas te ofereceram outras leituras de mundo que te tornaram menos agressivas, tá? Ou conseguiram transcender a tolerância, que já é uma palavra limitada, né? Para serem felizes, enfim, cuidarem da sua vida, né? Porque cuidar da vida do outro é de uma pobreza tão grande, né? Mas, infelizmente, vivemos num universo que às vezes a pobreza é muito evidente. Mas, então, quando eu fui para Bento, e eu disse, meu Deus do céu, eu tô indo para a Serra Gaúcha, eu tenho medo, as pessoas podem ser mais preconceituosas, né, cultura italiana, muito religioso, e eu fui para lá casado, assim, fui morando junto, e eu disse pro meu namorado, né, eu disse, olha, nós não vamos sair juntos, não vamos falar para ninguém que a gente namora, vamos fazer a nossa vida, vamos trabalhar, vamos se dedicar, porque eu quero que as pessoas conheçam o Roger. Olha, o Roger é contador de histórias, ele é um produtor cultural, ele é gente boa, não é gente boa? Ele é gay, ok? E para mim não tem problema nenhum, eu falo com orgulho, não tem problema nenhum dizer primeiro, eu sou gay. Não tem isso para mim é tranquilo. Mas a partir do momento que a pessoa, se ela é, por exemplo, se ela é eu sou de nação, eu sou de religião afro, por exemplo, né? Eu não preciso chegar e dizer, eu cheguei num grupo de religiosos, eu sou de nação afro, eu sou de nação. Não, eu estou conversando com as pessoas e disse, olha, eu sou filho de Iemanjá, minha mãe, né, que me abençoa. Mas eu também, quando eu chego numa cidade pequena, eu quero chegar na igreja católica e lá agradecer a Deus. Eu gosto de entrar numa igreja e ficar olhando a arquitetura, a história das pessoas está traduzida também naquela obra. E eu não preciso dizer, enfim. Então, eu acho que existem momentos que a gente precisa levantar a bandeira, porque a gente precisa ser respeitado como todos nós merecemos. Então, se eu digo, por exemplo, eu vejo, né, por exemplo, Cássio, tu traz muitas vezes, né, o carnaval forte, algumas vezes, então, se tu é do carnaval, tu precisa pedir respeito, porque é arte, é vida que está ali presente. Então, se eu sou gay, e o movimento vamos, enfim, nos manifestar, a gente precisa dar a cara a tapa. Mas o que nós precisamos sempre é de riqueza no ser humano, de riqueza para as pessoas abrirem a janela, né, da sua vida, e sorrirem para o mundo, não de ficarem, né, de abrir a janela com uma raiva, porque dentro de casa elas não conseguem, né, se olhar na frente do espelho, como a dona Literata, né, a dona Literata diz que é para acordar, e a primeira coisa que ela faz, ela vai na frente do espelho e diz, eu sou linda, eu sou poderosa, né, se as pessoas não conseguiram fazer isso, né, porque elas não conseguem se amar, que elas não abram a janela para ficar dizendo, porque aquele fulano lá não presta, porque aquele outro não tem isso, não. Então, abram a janela e vejam as pessoas, se são gays, né, se não são, se estão de mão dadas ou não. Se elas agem com respeito, por que não havemos de respeitar o outro também? Acho que temos 3 cortes, eu já contei 3 cortes, Serk. Tem muito mais. Esse aí tá dando aula para nós. Porque eu te entendo. É aquela questão de não ser
estigmatizado, né, de não ser lembrado só por aquilo, porque todos os lugares que você vai, que a gente pergunta de ti, que a gente fala de ti, não é aquele artista gay, é o Roger porque ele é bom, é porque a gente chama ele sempre porque ele é muito bom, e eu te entendo nessa questão de tu, primeiro, não, é o meu profissional aqui, não interessa para ninguém com quem eu amo, quem eu deixo de amar, que interessa que eu estou entregando um trabalho de qualidade, e é lindo ver que é por isso que tu é lembrado, né? Sim. Não, e que bom que depois a pessoa, né, e que ela pensa, que trabalho maravilhoso, e ele é gay, que bárbaro, Isso que aí, bom, olha que bom, olha que bom que um artista, porque às vezes, eu, por exemplo, eu tenho em Bento um pai, o Jujo é um pai para mim, e eu tinha muito a Sally, a esposa dele, e ele é brigadiano aposentado, ele era mais fechado, um polaco, e eu tinha medo de chegar nele, e ele mesmo, como outros homens disseram, Roger, eu aprendi, né, contigo, e vejo hoje a comunidade LGBTQIA+, enfim, porque fui convivendo contigo, porque às vezes as pessoas também, elas ignoram, né? Elas ignoram alguma situação, elas viram uma situação, às vezes viram uma performance que ela não conseguia chegar até lá para compreender a potência que tinha, e aí é mais cômodo no nosso lugar a gente julgar ou a gente falar mal, né? Então, e aí quantos caminhos se perdem? Então, vou acompanhando, vou chegando. Quantas casas vocês conseguem chegar, né? Com tantos temas variados que eu tenho certeza que vocês conseguem propor através do programa de vocês. Muitas outras pessoas se tornam, né, menos preconceituosas, mais amorosas, porque vão acompanhando as histórias de vocês e as histórias que vocês convidam, né? Que vocês nos convidam para seguir adentro compartilhando. Mas olha, vou te dizer, tem uma. Rapidinho, eu conheci o César Obeide, vocês conhecem, né? O César lá de São Paulo, uma figura maravilhosa, e a gente ficou amigo porque a gente brigou. Porque no primeiro dia do Jornada em Movimento, que é um braço da Jornada Nacional de Literatura, eu fui lá apresentar, assim, cru, eu só pensava no Roger, disse, meu Deus, o que o Roger faria se estivesse aqui? Assim, eu tava desesperado, mas deu tudo certo. E a gente tava indo no Amaral, aquela casa de cultura enorme, né? E lotada, 3 sessões lotadas. E na van, tava o Miguel e a Fábio, os coordenadores da jornada, doutores em literatura. E a gente começou a falar de rima. Eu falei, olha que legal, tu entende tudo em cordel, né? Especialista em cordel. E eu falei, aqui no Sul tem a pajada, lá em São Paulo tem a referência americana, que é o rap. Daí quando eu falei rap, ele falou assim, não, mas o cordel é diferente, né? O cordel não tem tanta obscenidade e palavrão. E daí eu falei assim, tu tá completamente equivocado. Os pescoços do Miguel e da Fábio fizeram assim, ó, vuf, atrás, porque eu recém tinha conhecido o cara convidado da jornada, e eu ali, um setinho ali, só indo representar o Sesc para apresentar. E aí eu falei, não, tu tá completamente equivocado, então desculpa, o rap que tu ouviu é ruim, mas eu vou te mostrar um legal. E daí a gente foi assim, foi mais 30 minutos de silêncio até chegar na van, ninguém mais falou nada. E daí quando eu desci, para ver como ele é um ser humano diferenciado, né? Eu desci da van, ele pegou no meu braço, me deu um abraço e ele disse, tu tá certo, eu tô sendo preconceituoso. Me mostra o rap que tu ouve. Daí foi amizade até hoje. Ele foi pensando essa meia hora inteira, ele foi pensando, quando eu botei o pé pra fora, ele me pegou, me abraçou. Bom, daí eu disse, não, esse cara é fora do eixo. O Ricardo Pacheco tá aqui com a gente. Grande Pachecão, gente amiga. Eu não entendi isso aqui, se ele botou certo, se alguma mensagem para alguém. Eu não entendi. Eu também não. Eu achei que podia ser uma piada interna, né? Ou com o Roger, ou com o Eric. Mas... Acho que é com vocês. Professor Lércio, meu professor, mestre, a primeira pessoa que disse que não, tu tem que viver disso daí, de fazer essas folias, foi ele. É uma figura não à toa que é professor, não é o que é um homem sábio. É um homem sábio.
E terminou o mestrado agora, muito feliz. Fiz uma festa em casa, assim, de alegria que tá louco. E aqui a gente tem a Sônia Maria, assunto bom, sempre assunto bom com o Roger. Sônia, obrigado por estar aqui conosco. E agora eu vou pedir pro Eric, infelizmente, fazer a última pergunta antes do nosso pinga-fogo, né? Pra gente tem que entregar com um gostinho de quero mais. Que difícil ter agora essa pergunta. Meu Deus, que difícil. Essa vai ser hoje antes nós começar um bate-bola. Sempre fica várias perguntas que a gente gostaria de fazer. Sempre fica várias coisas na cabeça. Mas uma das coisas assim que sempre ficaram na cabeça, na verdade são duas, tá? Eu vou ter que questionar essas duas antes de tu ir embora, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, bem rápida, não é um bate-bola ainda, mas bem rápida, seria: como você consegue aguentar todo o calor com aquela roupa do Tertúlio? Isso é uma coisa que todo mundo se perguntava. Todo mundo falava e, tipo assim, via você e ficava assim: meu Deus do céu, mas eu tô derretendo aqui com essa roupa que eu tô. Imagina aquele homem, de que jeito que ele vai fazer? Naquela feira, 50 graus na sombra. Primeira pergunta, tá? E aí, para mostrar ainda um pouco mais dessa sua versatilidade muito doida que tu tem e que eu gostaria de conhecer um pouco mais, assim, bem pra gente terminar, né? Eu moro junto com a minha companheira aqui. Ela terminou o mestrado dela muito recentemente. E você tá terminando o seu doutorado, né? Eu tenho uma outra amiga também, que é a Carol, que é amiga nossa aqui, né? Que também tá fazendo um doutorado e faz outras coisas junto. Gostaria de perguntar para você, nesse momento agora, como é que você concilia tudo isso? Bueno, do calor, o Tertulino ainda é uma benção, porque é uma bombacha e rola um ar dentro da bombacha, há um movimento ali dentro da bombacha. Agora, quando é a literata, que é 2 meia calça, um fio 80 e uma outra meia calça branca, para poder esconder os pelos, né? Porque eu não depilo as pernas e não tenho desejo. E aí, quando eu tiro um calor, daí pensa, é uma camiseta, o peito em cima, aí uma sobressaia, aí o vestido em cima. Quando eu tiro, por exemplo, a cueca tu consegue torcer quando tu sai. Então, desculpe, enfim, compartilhar, mas já perguntaram, vamos falar. E do doutorado, o mestrado sempre foi um desejo. Quando eu vim para a Serra, quando ainda residia em Cruz Alta, eu fiz a seleção para o mestrado de História e Cultura Regional na UPF, porque eu queria já ingressar num mestrado. A Universidade de Cruz Alta não tinha mestrado e doutorado, então tentei, mas como um aventureiro, na verdade, assim, eu não tinha noção, né, do que eu estava pleiteando. E quando fui residir na Serra, eu disse, eu quero fazer um mestrado. Eu sou um professor, eu gosto da vida acadêmica, da vida docente também. Então, eu levei alguns anos, eu não passei na primeira seleção, eu fui aluno não regular, não passei depois de novo, depois retornei, fui aprovado. Quando eu concluí o mestrado, a minha orientadora disse: Roger, tu não deves tentar o doutorado ainda, tu fez um mestrado em educação, tu veio da dança, eu te sugiro fazer uma segunda licenciatura. Eu fui fazer pedagogia para depois pleitear a vaga no doutorado, e depois fiz a seleção para o doutorado. E eu já tive grandes problemas, assim, a minha orientadora, muitas vezes, a professora Flávia Broqueto Ramos, ela é de uma generosidade gigantesca, mas muitas vezes ela disse: Roger, tu tens que escolher, a pesquisa, ela exige entrega, ela precisa tempo, e ela, assim, muito mais como uma mãe do que como uma orientadora, ela segue junto comigo ali, me cobrando o material produzido, porque tu precisa mesmo esse tempo, né, de pesquisa, de leitura, de escrita. De ir à noite lendo, né? Então, e às vezes
Pensa num período desses de pandemia, que tu tá desesperado pensando que editais existem, para quem tu vai ficar mandando mensagem para tentar conseguir algum trabalho. Eu não sou bolsista, então, ao mesmo tempo, né, de estar entrando em contato com a programação, com a direção do programa, com a secretaria acadêmica, tentando negociar, né, postergar as mensalidades. Mas eu sou um contador de histórias melhor graças à minha experiência na vida acadêmica. Eu consigo fundamentar a minha prática. Então, eu sempre vou dizer, não é fácil, é muito difícil. Muitas vezes eu pensava em desistir. Já pensei, eu digo, mas o que eu estou fazendo mesmo? Tem que desistir. Mas daí, ao mesmo tempo, vinha aqui, agora já que eu cheguei até aqui, agora eu vou seguir. E o Cássio disse que eu já estou terminando, mas é uma generosidade, porque se a minha orientadora ouve isso, ela disse, tu acabaste de qualificar, tu tem que me entregar tal material ainda. E eu tenho mais 1 ano e meio para concluir o doutorado, e provavelmente eu vou chegar, mas ainda vou concluir antes, porque ao mesmo tempo, né, eu sempre tenho muitos atrapalhos, mas eu sempre uso como desculpa. No mestrado, eu fui o último aprovado, eram 20 vagas, eu fui o 20º aprovado, e aquilo era como se tivesse sido o primeiro. E fui o primeiro a defender. Eu defendi a dissertação, fui o primeiro a defender. No doutorado, não sei se eu serei o primeiro, não é esse o desejo, mas, ao mesmo tempo, frente a outras tantas demandas, ao não ter um vínculo empregatício, né? Eu não tenho um salário certo todo mês, então eu preciso, a cada novo mês, pensar o que eu terei no outro, cumprir as minhas responsabilidades, né? Como ser humano, imposto, aluguel, condomínio, prestação de carro, essas coisas, e também dar conta da vida acadêmica, eu me sinto um vitorioso. Eu com algumas pequenas arestas que sempre podem ser ajustadas, mas sigo potente. Fantástico. Demais. E a gente tem aqui ao pai com a última mensagem nossa aqui para nós. Pena que tá terminando. Ainda teremos um churrasco bom, Deus queira, Todo em breve. Mundo de Jacaré, no Pantanal, ali, no zoológico, no PF, passando uma carne, todo mundo vacinado. E agora a gente vai. Ele lembrou do Pinga Fogo, e é uma alegria quando ele lembra das coisas que a gente compartilhou. E quando ele vai lá e ele não sabe, Érico, o tamanho da alegria quando ele curte, quando comenta alguma coisa minha, né? E eu lá no Karenina, que eu nem tinha divulgado direito, os gurias me chamaram uns 3 dias antes, ele tava lá, foi lá marcar presença com tudo que ele tem para fazer. Então, fico feliz de conseguir, não vale a pena, é gostoso acompanhar os amigos. Não, é uma alegria imensa sempre. Eu consegui assistir algumas lives do Semeando também, e agora a gente vai para as nossas perguntas finais, que é aquela que a gente, infelizmente, pede que você não desenvolva, que apenas marque assim aquela resposta seca para as pessoas ficarem pensando o porquê dessa resposta. Essa que é a graça da brincadeira, né? Então, separei aqui, né, as perguntas, o Eric também já deve ter preparado as dele, porque na primeira vez que a gente fez isso, eu não avisei que ia fazer. A arte de ali, ó, tá sempre junto. Um educador que te inspira. A minha orientadora no doutorado. Um livro para tua vida. Um só. O Homem que Contava Histórias. Lá no início da carreira, quem era o artista que te inspirava, que te motivava, que tu queria fazer parecido? Meu Deus, é com muita humildade, Érico Veríssimo, porque é porque pensa a grandiosidade, né, desse escritor, é que eu sou natural de Cruz Alta, então eu nasci numa cidade em que as pessoas diziam Érico Veríssimo é a referência, então eu disse, meu Deus do céu, Érico Veríssimo. Uma mensagem para esses tempos pandêmicos. Fé, força e coragem.
E agora, para finalizar, mira alto, vai lá nas estrelas, na lua. Uma pessoa que você admira muito, um artista que você admire muito, que você queria ter no palco contigo, ou contracenando, ou fazendo uma festa literária, uma animação. Eu poderia dizer muitos artistas, mas eu vou dizer os meus colegas do grupo Vivandeiros da Alegria. Porque se eu sou um pouco melhor, é com muito que eu aprendo deles. E eles são muito talentosos. Cada um com a sua arte, com a sua entrega, com a sua evolução. Então, se eu posso, enfim, meu Deus, ser feliz é estar com os meus colegas do Vivandeiros da Alegria. Que maravilha. E eles são tão singulares, né? Cada um tem características muito específicas e todas maravilhosas. É uma alegria mesmo. E para encerrar nossa última mensagem, que o Miraldi, que é um ator, um diretor, um cara... Grande artista. Um artista maravilhoso. É um dos poucos palhaços que eu gosto na minha vida, quem faz é ele. O Miraldi me fez voltar a gostar de palhaço, porque o Canela é genial. Meio atrasado, então, mas boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Meu irmão, a gente só tem que agradecer e torcer para que em breve a gente esteja junto, porque eu nunca cozinhei para ti, isso aí vai me perseguir, a gente precisa tomar essa vacina logo, porque eu gosto de cozinhar para quem eu amo, para quem eu gosto, e eu nunca cozinhei para ti, a gente não pode, né, se tu não pode ir embora desse país, né, e viver lá em Portugal ou em qualquer lugar antes de eu cozinhar para ti, então... Não, eu amo meu país, né? Eu quero poder viajar sempre por esse mundão de Deus, eu acho que é um presente poder conhecer os lugares, né, então eu sempre digo, gente, trabalhem, guardem os trocos e tentem viajar, né? Assim, eu acho que a gente vai conhecendo, é tão precioso cada recanto. Mas eu amo, né, o meu chão, assim, eu sempre falava de Cruz Alta, né? Quando eu voltava para Cruz Alta e entrava Plácido de Castro, né? Que é uma avenida grande na entrada. Eu entrei na minha cidade, né? Graças ao bom Senhor, eu pude criar muitos vínculos com todo o Rio Grande. Então, hoje, quando eu chego, né, de volta no estado, quando eu chego numa cidade, eu já cheguei ali, eu vou me sentindo um pouco em casa. E a gente é feliz no nosso chão, e o nosso chão é aquele lugar que a gente vai construindo, né, que a gente vai criando laços. Mas a pandemia logo vai passar, poderia passar mais rápido, mas nem todos, né, têm o coração tão afetuoso ou tão disposto a auxiliar o outro. A pandemia não foi inventada por uma pessoa, né, mas ela pode ser resolvida por muitas pessoas. E por isso que eu digo, né, cada um de nós, por exemplo, eu vim aqui para Uruguaiana e a Eleonora foi fazer teste antes, eu fiz teste antes, porque nós iríamos trabalhar juntos. Eu acho que o quão é importante que as pessoas se cuidem, que as pessoas prezem pela vida do outro, né, não é difícil. Às vezes alguns podem dizer, não, tem um monte de protocolos. Se os protocolos existem, eles vão ser seguidos, e se nós seguirmos os protocolos, nós estaremos um pouco mais protegidos. Mesmo assim, às vezes, num lapso ou outro, as pessoas são acometidas, né, por essa doença por esse vírus, né, tão devastador, mas que consigamos nos proteger e que Oxalá permita, em breve nós estejamos contando histórias ou fazendo, né, um ao vivo desses num palco da Feira do Livro, bem parceiros, e depois seguindo, né, para um churrasco. Que coisa boa! Mas que coisa boa. Coisa boa. Então, obrigado mais uma vez. Agradecer meu parceiro aí de que aceitou jogar esse jogo comigo aí, que é uma Tamo pessoa junto. maravilhosa. Não sei se tu segue, mas siga, Roger, o arroba dele de fotografias. Ele é um baita de um fotógrafo, né? @fotopoeta, é maravilhoso o trabalho. Eu acho que eu já sigo, sim, porque eu já curti algumas fotos. É muito bom. Então, agradecer vocês. Eu até não acreditava que era a mesma pessoa. Eu disse, mas sério que existe uma habilidade, né? A gente sempre tem disso, né? Tipo, é sempre múltiplo. A gente se surpreende. E é estudioso, não se contenta só em dar o clique, ele estuda todo dia, tá todo dia estudando aí, melhorando. Então, obrigado vocês, são pessoas para a gente ter por perto, são pessoas para ter por perto. Então, obrigado por estarem pertinho aí e compartilharem comigo essa noite. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Beijo grande, gratidão.